Bom, esta exposição, Facts of Life, com 12 pinturas, todas com a mesma dimensão, 1 metro por metro, e todas a óleo, e todas sobre tela crua, que é a tela com que eu habitualmente trabalho. Fiz estas pinturas durante o mês de agosto, no meu ateliê do Algarve, e fiz-las muito num ambiente, digamos, como um divertimento no sentido positivo do termo, um divertissement do género, como pelo prazer de pintar, uma coisa que não tem à partida um programa nem estético e muito menos ideológico ou outro qualquer. Chama-se Facts of Life porque são coisas diversas, quase sem importância. Numa destas pinturas tenho uma representação de uma Polaroid, numa outra pintura tenho a representação do verso de uma grade também, uma janela aqui e acolá, numa outra uma mesa que tem uma natureza morta, tem 2 laranjas e um limão, etc. Bom, são pequenas coisas que têm um sabor digamos, de leveza, não é? E em que o que verdadeiramente poderíamos intuir ao olhar para as pinturas era, digamos, do prazer de as ter feito. Quando se pede para explicar uma exposição ou para explicar uma pintura, provavelmente a melhor resposta a essa pergunta é um silêncio profundo e é um convite ao espectador para nos acompanhar no silêncio e ir atravessando a pintura para cá e para lá, olhando para detrás daquilo que ele aparentemente está a ver, regressar a si próprio, ao seu interior, e é assim que se vê uma pintura ou que se vê uma obra de arte. As explicações, é que explicar vem do latim desdobrar, não é? Se calhar aqui o que seria interessante era dar-nos ao prazer, à disciplina, ao gosto de desdobrar o olhar e com ele ir percebendo a forma, o mecanismo que assistiu à mão e ao pensamento do autor, como é que o intelecto orienta, dá o braço à intuição da matéria, do gesto, não é? Não há forma de explicar a pintura, mesmo as pinturas, aparentemente, estou-me a lembrar, por exemplo, da Liberdade guiando o povo, do Delacroix, que é uma pintura extraordinária, em que aparece, digamos, a revolução, por assim dizer, numa figura feminina que galvaniza um conjunto de... Ora, essa pintura tem um enquadramento histórico, as personagens até quase poderiam ser identificadas uma a uma, não é? Pelo menos algumas são identificáveis porque eram amigos do Delacroix, que ele usou como modelos. E essa pintura pode-se dizer, aqui está uma pintura que se explica. Não, também essa pintura não se explica, pode-se apenas identificar historicamente o contexto, pode-se fazer o elenco dos inuendos sociológicos, éticos e históricos que ela pretende, digamos, enunciar, mas apesar de ser uma pintura que poderíamos dizer, eu sei o que é que isto quer dizer, ou sei o que é que o artista quis dizer com isto, mesmo ela tem um reduto final que é inexpugnável às explicações, que é a pintura, é uma própria pintura. E me esqueci. Invocaste aí a importância do silêncio, remetendo para quem vê. Mas importa-me saber qual é a importância do silêncio no teu processo criativo. Que importância tem para ti o silêncio? Bom, poderíamos começar por uma pequena anedota. O silêncio, para mim, é tão importante ao ponto de eu não trabalhar, por exemplo, com música, como outros
autores ou artistas que eu conheço têm. Eu trabalho, digamos, de um ponto de vista formal e técnico e prático, trabalho em silêncio. Mas não é desse silêncio que temos que falar. O que temos que falar é do silêncio como eco interior, como uma forma. O silêncio de que se fala em arte é justamente a recusa do ruído que as anedotas e as pequenas histórias e toda a cangalhada que é inútil e que, por vezes, temos que limpar dos quadros, das esculturas, temos que ir deitando fora, temos que ir expurgando a inutilidade do gesto até encontrarmos o silêncio do espírito, do intelecto, não é? E o que poderíamos desejar é que esse silêncio fosse uma espécie de estado de graça, uma espécie de ambição de perfeição no ato de pintar e no resultado, que é a própria pintura. Portanto, a busca de um silêncio interior no processo de criação artística é uma purificação que tens que fazer. É uma espécie de abluções do espírito, no sentido de preparares para a realização de um ato que é único em si próprio e que se repetirá até ao final da tua vida. Pintas-se sempre o mesmo quadro, repinta-se o mesmo quadro, pintam-se muitos quadros pintando sempre o mesmo quadro, e a busca dessa espécie de serenidade, não é? Será uma espécie de silêncio interior em que tu fechaste tudo aquilo que poderia ter a ver com contaminações e estás apenas naquele momento ali a pintar aquele quadro. Esse é o lugar do silêncio. É uma ausência do ruído no sentido material, do ruído provocado, por exemplo, por esta cadeira, mas a procura da essência, quase da nudez. A própria nudez ainda não é a essência, digamos. É a procura de um lugar para além do qual já não se pode ir mais. É um lugar de chegada, não é? Que é um lugar de purificação, um lugar de interiorização, um lugar de encontro da força e da inteligência e de uma espécie de momento único, que é o tal estado de graça no qual acontece a pintura, não é? Por isso é que eu, se calhar, pinto muito depressa, não é? Porque só essa velocidade na execução do quadro e no gesto, no ato da pintura, é que te pode levar mais certeiramente ao momento que tu procuras, que é aquele momento não é um momento de isenção, é um momento de... Tu próprio disseste há pouco, um momento de... um estado de graça, repetimos. Fact of Life é o título, e eu gosto sempre muito dos títulos das tuas exposições porque tiraste, estou correto, mas encontras quase sempre uma dimensão poética ou filosófica. E a minha questão é se, seguramente não é, mas se é fruto do acaso ou é o resultado de reflexões anteriores que desembocam depois naquelas denominações. Neste caso, o título Facts of Life seria provavelmente, até por maioria de razões e por certo melhor, deveria ter sido traduzido para Coisas da Vida. As coisas da vida arrastam consigo um estado de espírito de um ligeiro sorriso nos lábios. São as coisas pequenas do dia-a-dia que não têm qualquer importância e que, contudo, são elas que, digamos, de que te lembras quando por vezes estás a pintar. Eu queria que esta exposição e estas peças testemunhassem
essa espécie de, digamos, de espírito suave, como por exemplo tem uma sonata em relação a um concerto ou a uma sinfonia, não é? Eu gosto de música de câmara, muito de música de câmara, porque a música de câmara tem um lado de, digamos, de prazer de execução, um grupo pequeno de pessoas, 4, 5 músicos, que interpretam peças pequenas, mas que por vezes são de uma inteligência luminosa, brilhante e sem recursos a grandes teatralidades, como uma sinfonia pode ter. São as pequenas coisas do dia-a-dia que estas pinturas falam. Facts of Life é isso, é a simplicidade, que não quer dizer simplismo, a simplicidade que quer dizer a alegria das pequenas coisas. Há uma palavra inglesa muito apropriada, digamos que a língua inglesa poderá não ser dada a grandes retóricas, mas tem a vantagem de ser muito rigorosa. Até mesmo nos seus inuendos poéticos, a língua inglesa é... A palavra a que eu me refiro é serendipity, que é, aliás, o título de uma exposição que eu tenho neste momento em Zurique. Uma exposição com um conjunto de diversos desenhos, esculturas, pinturas, etc. Bom, serendipity é justamente isso, é o prazer das coisas que não se esperam, das coisas pequenas, não é? E Facts of Life inscreve-se nesse pensamento. Esta exposição foi feita em 3 dias, à noite, e consequentemente sem luz natural. Essa é uma característica que eu noto os fascina. Desde jovem, desde há muitos anos esta parte, que eu me recordo de ter sempre, digamos, trabalhei sempre de noite, trabalhei sempre com luz artificial, mas também trabalhei de dia, não faço disso uma questão nem um princípio. Simplesmente gosto de trabalhar de noite. A noite, lá está, convoca, porque falámos há pouco de silêncio, a noite convoca um manto de silêncio sobre ti próprio, no qual podes ir a sítios muito longe sem sair do mesmo lugar, não é? Vejo o universo da Rua dos Douradores, dizia o nosso Fernando Pessoa, e na noite, no ateliê, podes ir a muitos lugares, porque o manto da noite que cai sobre os quadros, sobre o cavalete, sobre as folhas de desenho, é uma espécie de... é um território infindável. E eu sinto-me bem a trabalhar nesse território sem luz de dia. Entre os vários quadros, há aqui um quadro em particular, do qual falávamos há pouco, que está aqui num retângulo, que é inspirado na origem do mundo. Gostava de falar um pouco desse quadro. Bom, A Origem do Mundo, de Courbet, um quadro do século XIX, de pequenas dimensões, mas de um poder de sugestão extraordinário, como nós sabemos. A Origem do Mundo representa um pubis, é uma mulher em escorço. O escorço é uma posição em que o corpo é visto deitado. Não é representada, esse corpo feminino é representado apenas dos seios até praticamente aos joelhos, em posição de escorço, portanto é supostamente deitada numa cama. E é um nu, não é? E A Origem do Mundo, obviamente, digamos, é o pubis, que é, digamos, o centro de olhar magnético, o olhar hipnótico do quadro, é aquilo. É aquele momento do corpo feminino. E o quadro é de um poder sugestivo que ultrapassa larguissimamente o campo restrito do erotismo ou da representação do corpo. Todo o título do quadro, o nome do quadro é ele próprio já um programa filosófico, a ligação conceptual entre a representação do pubis
e a origem do mundo. A origem do mundo, então, permite-nos pensar a origem do mundo. Porquê? Porque as mulheres trazem no seu seio o novo ser, portanto, o mundo é o homem que sai por ali, ou o mundo é o mundo interior que provavelmente do Georges Bataille, da questão da perfuração, da questão da penetração, do ato sexual. De que mundo é que nos fala Courbet quando ele intitula esta representação frontal, inequívoca, despojada de qualquer psicologismo ou qualquer nada, é o que é ali e está assim à frente. Não sei, se calhar é justamente a impossibilidade de dar uma resposta que lhe torna aquele quadro tão, digamos, com um poder tem um poder de convocar uma quantidade interminável de pensamentos, de cruzamentos, de encontros que podem vir, digamos, do nível estritamente natural, ao nível poético, ao nível do intelecto. Quer dizer, é um quadro emblemático. Mas a minha pergunta era também para falar do teu quadro. E já agora é interessante que nesta exposição tem a particularidade de estar apresentado de uma forma muito curiosa, que é num reservado. Isso foi intencional? Claro que foi intencional. Há uma ironia implícita. E é verdade, e essa ironia implícita reside aqui tem várias camadas, essa ironia. A representação de uma pintura, digamos, eu vou buscar essa pintura do Courbet, que me interessa pessoalmente, e a reproduzo-a numa dimensão diferente, digamos, esta é maior, e o tratamento é totalmente diverso. Mas andei com essa pintura do Courbet tanto tempo às rodas com ela, que resolvi pintar uma parecida para mim, exatamente. E achei que trazê-la para esta exposição, porque eu sabia que a galeria tinha este reservado, esta pequena sala dentro da grande sala que é a galeria, e como se costuma muitas vezes fazer em exposições onde agora, desde que, digamos, vigora na sociedade este comportamento restritivo e de alguma forma penalizador que nos foi imposto nos últimos 10 ou 15 anos pelo império galopante da mentalidade, digamos, protestante, incorporada aqui pela dominante imperial americana, não é? E depois de uma década de liberdade dos anos 60, uma década de convulsão política nos anos 70 e uma década a seguir, que é os anos 80, onde se prefiguram já as sementes de um novo moralismo pós-reganiano e incorporado por um conjunto de filósofos de direita, muito ligados ao pensamento, digamos, americano, e que hoje trouxe-nos o infelizmente generalizado politicamente correto. O politicamente correto é um terreno muito perigoso, porque dá capa àquilo que são tendências de neofascização do pensamento, do comportamento social, proibições, as censuras, as restrições, o cercear da liberdade individual no seio da comunidade. E isso, para voltarmos aos museus, vê-se de uma forma irónica quando obras de arte que, na perspectiva dos museus, podem ser contundentes ou podem entrar em rota de colisão com o pensamento das pessoas, são ou literalmente tiradas das exposições, ou então são colocadas nos reservados com uma notícia à porta, contém conteúdos explícitos, não sei o quê. Portanto, de alguma forma, esta paródia
que eu construo aqui na galeria desse estado de espírito ao qual eu me oponho em absoluto, não é? Esse politicamente correto, é aqui digamos, uma pescadela de olho irónica a levantar essa questão. Tenho um quadro que é digamos, uma anedota com que me diverti imenso a pintá-la, a fazê-la em relação à origem do mundo do Courbet, pintura de que gosto muito, e depois está aqui encerrada dentro de um espaço confinado e com isso faz-se digamos, é um comentário, se o quiseres. Exatamente. Há um puritanismo preocupante que, em última análise, pode estar a condicionar não apenas a criatividade artística, por um lado, ou, no mínimo, a apresentação normal e natural de obras que, hipoteticamente, entram em choque com essa mentalidade retrógrada, mas cada vez mais reinante. É facto. E esse será provavelmente digamos, é um sintoma, não, já não é um sintoma, é uma realidade que está a inundar, que está a afogar o mundo da criação artística, não é? Seja ele... Diversas como no cinema. Exatamente. Portanto, não se fuma, deixou de se fumar nos filmes. Ainda agora fiz a convite da televisão, da RTP2, concebi uns separadores para a RTP2 que já estão a passar. E foi feito pela mesma equipa que fez esses separadores, foi feito um making-of de todo esse momento, que são 2 dias no ateliê. E esse making-of, neste momento, é uma peça autónoma que vai passar na televisão, mas só pode passar depois das 10 da noite. Porquê? Porque eu estou a fumar. E como eu estou a fumar nesse filme, porque eu fumo e não estou muito preocupado com o que isso possa representar, a televisão, por lei, não pode passar o making-of antes das 22 horas, não se vai dar o caso das crianças que eventualmente estejam a ver televisão peçam aos pais para ir comprar charutos ao Corte Inglês. Tu sempre foste pintor. Esta exposição é uma exposição de pintura. No entanto, traz consciência que há muita gente, por qualquer motivo, muitas vezes associa-te mais à ideia de escultura. É facto. A minha pergunta é, independentemente disso, independente dos materiais através dos quais te exprimes, o teu olhar é sempre o olhar do pintor? Eu diria que o meu olhar é sempre um olhar de artista, que desenvolve em simultâneo e sem quaisquer hierarquias ou prioridades as várias disciplinas daquilo que é a manufatura clássica de um artista. Não faço vídeos, isso é outro universo, ao qual eu não pertenço nem estou interessado, mas continuo a desenhar e a pintar e a fazer esculturas de pequenas, médias e grandes dimensões e muitas vezes faço em simultâneo, digamos, estou em simultâneo a fazer essas coisas. Eu acho que com o tempo, à medida que se vai envelhecendo, deixam de ser importantes essas caracterizações, digamos, parciais. É um artista, Pedro Cabrita Reis é um artista que começou nos anos 80, era conhecido nessa altura como pintor, nunca preguei um prego durante 15 anos. Nos anos 90, a minha pintura já estava a ficar tão cheia de objetos colados e aparafusados, né, que me senti, inevitavelmente, fui ao encontro da terceira dimensão e comecei a fazer objetos que depois se transformaram em esculturas e essas esculturas transformaram-se em intervenções
de grandes dimensões no espaço público ou privado, por aí fora, mas continuei sempre a desenhar e a pintar. E a única coisa que eu sei, que eu reivindicaria para mim, é de facto uma persona de artista, não de escultor ou de pintor. Essa persona. Imagina agora que o Mozart, ou o Handel, ou o Stockhausen, ou o Stravinsky eram conhecidos como sonatistas, que faziam sonatas, ou sinfonistas, que faziam sinfonias. Não! São músicos. E é-lhes atribuída e reconhecida uma narrativa que vai desde missas, réquiems, tudo fora. Eu também vou fazendo umas missas e umas sinfonias e uns réquiems e sou artista. É nesse contexto da criação da persona artista que ultimamente passaste a preferir designar, conhecido ou chamado Cabrito Sol. Cabrito Sol mesmo, e ainda por cima em letras capitais, ou seja, em letras maiúsculas, todo ele. Finalmente a escultura perfeita, o próprio, o nome do próprio, o nome próprio do nome do próprio. Cabrito é quase um sinal identitário, percebes? A semelhança do Mozart. Exatamente. Deixa-me dizer-te que o Picasso tem, no seu nome, tem 19 nomes. Eu dei-me ao trabalho de os contar. O Picasso tem 19 nomes. Eu tenho uns escassos e proletarizados 5 nomes. Tenho Pedro, Manuel, Rodrigues, Cabrita, dos Reis. O Picasso é não sei quantos, Nepomuceno, mas tem uma lista, são 19, vai contar, vai ver que são extraordinários. É claro, imagina uma capa de catálogo com 19 nomes, não é? Era engraçado, mas dava um bocado de trabalho. Esta história do Cabrita vai resolver uma quantidade de pormenores. Os convites, as capas dos catálogos, tudo isso. Claro, estamos aqui a ironizar um pouco sobre esta questão, mas acima de tudo, a passagem de Pedro Cabrita Reis a Cabrita é provavelmente o mesmo processo interior, mental, de expurgar a obra até se encontrar dentro dela aquilo que ela é. Na verdade, Miguel Ângelo dizia, eu, nas minhas esculturas, esta é uma frase de Miguel Ângelo que é conhecida, verdade ou não, que é muito fácil, eu limito-me a tirar do bloco de mármore o que está a mais. A escultura já lá está dentro, eu vou ao encontro dela, deitando fora os bocados de pedra a mais. Eu vou ao encontro das minhas obras, justamente impondo um impiedoso gesto de deitar fora, de limpar, até chegar àquilo que eu quero fazer. A passagem o aparecimento de Cabrita, quando anteriormente era Pedro Cabrita Reis, é a mesma coisa. É dissecar, encontrar e focar com toda a nitidez a persona dentro do nome. Além disso, eu assino Cabrita desde miúdo. Foi uma coisa que nunca mudou, foi a minha assinatura. Sempre a minha assinatura teve sempre esta grafia, que o C muito alto e depois o A muito pequenino e por aí fora. Isso é muito interessante porque parece-me que há em ti sempre uma grande clareza conceptual e quando fazes a redução do nome para a expressão mínima, se calhar é o expoente máximo dessa exploração conceptual que se traduz muito, por exemplo, nos cadernos, que és um artista que me interessa muito nessa vertente, porque há longos anos que faz uma longa e profunda reflexão sobre os factos da vida, sobre os factos artísticos nos teus cadernos. Sim, tem-se tornado, Valdemar, essa coisa dos cadernos e da escrita tem-se tornado cada vez mais presente. Como se a vida não tivesse qualquer realidade que não a realidade que eu construo ao tomar notas. Hoje cheguei atrasado porque fiz um elenco das coisas que fiz ontem aqui no Norte.
Contei que tinha uma dor de dentes, fui ao dentista, fui jantar com o Sr. Temor e com o Laranjo, e ponho os olhos, e o que é que andei a fazer? Fui a Amorim trabalhar na maquete da peça do Lu, mas muitas vezes as minhas páginas não são mais do que entradas diarísticas, sem grandes reflexões. Não é? Mas não consigo não fazer aquilo. É uma coisa que se tem vindo a apropriar, cada vez escrevo mais, e nessa escrita, nesses cadernos, há tudo. Há faturas de restaurantes, há bilhetes de avião, há fotografias, há palavras, há pensamentos, há banalidades, sobretudo há muitas banalidades, mas aquilo ajuda-me. Pois, essa parte daquilo, mesmo parecendo num primeiro momento banalidades, são processos de reflexão que eventualmente, depois se sedimentam naquilo que... Sim. Recentemente, eu, como já é do domínio público, em Portugal, pelo menos, eu vou fazer uma escultura para colocar nos Jardins do Louvre, em fevereiro do ano que vem. Tenho vindo a trabalhar mentalmente e na prática sobre ela, e ontem refiz por completo a maquete dessa peça, que eu vou instalar, que são as Três Graças, e isso que fui ontem fazer à Amorim, porque a peça está a ser feita em cortiça na Amorim, tinha sido objeto de uma reflexão anterior. Apontei e fiz o elenco das falhas do processo até agora, fiz algumas notas, escrevi algumas coisas sobre a necessidade da transformação e depois fui fazer. Portanto, o processo é bionívoco, não é? O que faço dá origem à escrita, por vezes, mais ou menos aprofundada, mais ou menos superficial, não interessa, e a escrita também, de alguma maneira, ordena, porque é a forma de exercício do pensamento. A escrita é uma forma digamos, de ginástica, de disciplina do pensar. Não é? Ao passares para papel, por palavras, os teus pensamentos, estás a construir um corpo de ideias e um corpo de ação que está ali sintetizado e reduzido, digamos, a uma espécie de núcleo, não é? E desse núcleo é gerador depois da ação. Vais para o ateliê e, ao trabalhar, trabalhas de alguma forma já com um desenho mental prévio, que é o desenho da escrita. Eu não faço muitos esboços, devo contar-te. Não faço certeza esboços para a pintura. Conheço outros amigos meus, pintores, que têm cadernos repletos de desenhos para pinturas que virão a fazer mais tarde. Eu não, eu pinto direto, começo e acabo, portanto, nasço, vivo e morro na própria tela, não venho do outro lado, não faço desenhos, não faço esboços, não faço sketches. Na maior parte das vezes, nas esculturas... Nas esculturas não é tão diferente assim, a não ser... Deixa-me interromper e introduzir isto, porque nas tuas esculturas aparecem muitas vezes misturados materiais de caráter industrial com materiais recolhidos à beira da estrada, por exemplo. Mesmo que nesse momento não haja uma visualização, uma antecipação daquilo para que vai ser utilizado, há a percepção de que poderá ser utilizado numa qualquer circunstância. E depois, quando os juntas, crias poderosas metáforas nessa mistura desses materiais. É um facto, é verdade. Devo dizer-te que o meu ateliê é um pouco um armazém de ideias em estado de vigília. E essas ideias são latas, pneus, pedras, tijolos, botas, luzes, e que estão por ali. Todas elas potencialmente virão a ser qualquer coisa. E por vezes de noite, lá está, à noite outra vez, ando por ali de pijama no ateliê
e começo a perceber coisas que me surgem no pensamento, e no dia seguinte de manhã, quando chegam os meus assistentes para o ateliê, vamos construir com um pedaço de tecido, uma caixa de cartão, um pneu, uma coisa qualquer. As pinturas é diferente. As pinturas, lá está, de noite, tenho sempre 2, 3 cavaletes com telas em desenvolvimento. Eu gosto de pintar ao mesmo tempo vários quadros, e por ali estão. E chego ali, posso rapidamente fazer um quadro, ou posso apenas dar uma pincelada original e vou-me deitar outra vez, e no dia a seguir se verá, não é? Portanto, nas esculturas, a não ser as de grandes dimensões, aquilo que se chamavam as instalações, nome, designação à qual, digamos, eu me consegui escapar, recusei-me a usá-la já há 10 anos que não uso isso, faço esculturas, ponto final. Se não, as pequenas, as minhas peças pequenas, são, como tu dizes, e bastante bem, tu és um bom conhecedor da minha obra, são assemblagens feitas no momento. Não é? Não há desenhos, não faço desenhos para fazer. Quando são coisas que envolvem uma escala e que convocam, provavelmente, outros saberes, precisa às vezes de engenheiros, precisa às vezes de eletricistas, né? Aí sim, aí há uns desenhos prévios, etc. E tal. Mas é-te indiferente como é que as pessoas depois reagem ao resultado? Não me é indiferente, porque não posso nem determinar a forma como as pessoas reagem, nem posso, digamos, criar o ambiente para esse modo de olhar, para o momento de olhar. Não, se me estás a perguntar, a pergunta clássica que é: você trabalha para os outros ou trabalha para si? Bom, há artistas que dizem que trabalham para os outros e é falso. A minha pergunta era mais no sentido de porque é que fazes o que fazes. Porque consegui, ao longo de 40 e tal anos, ir melhorando interiormente, me aperfeiçoando, e cheguei aqui e faço isto porque sou eu. E não tenho, com toda a verdade, nenhuma preocupação com a opinião que o meu trabalho possa suscitar junto de outras pessoas. Tenho, contudo, uma vocação e uma apetência extraordinária para fazer estes atos de magia, não é? Penduras um pneu e colocas-lhe uma luz fluorescente por cima na horizontal e dizes: olhar para o horizonte. Hello? Olhar para o horizonte. Então, como é que é? Então, algumas pessoas que são muito esforçadas, que também há, dizem: o horizonte deve ser a linha da luz. E o olhar, se calhar, é o pneu, porque é redonda, é a retina. Não sei se será essa a interpretação correta. Não sei mesmo se há interpretações corretas. Porque os títulos têm uma ressonância, como tu dizias e bem no princípio, poética, que tem uma valência própria e autónoma. Qualquer dia, um dia farei uma exposição só de títulos. Escrevo-os nas telas, provavelmente. Mas porque é que eu faço o que faço? Porque não posso fazer outra coisa. É isto. Não é? Por isso é que eu sou Cabrita. Já não sou Pedro Cabrita Reis. Não é? Tu sempre foste conhecido por gostar de apoiar os jovens artistas emergentes. Em simultâneo, és alguém que tem um poderoso ego artístico. E pessoal. Isso não é contraditório no sentido de ser, por vezes, intimidante para esses jovens que são artistas que estão... Não sei, acho que isso era uma pergunta que se poderia dirigir a esses jovens artistas e não a mim. Tudo o que dizes é verdade. Sim, gosto de acompanhar o trabalho de artistas mais jovens. Não,
não me sirvo do trabalho de artistas mais jovens para mim próprio. O Picasso dizia que roubava impunemente coisas de todos os outros. Eu escolhi algumas pessoas não para roubar nada, mas para me iluminar na minha vida. Pessoas que se chamam, por exemplo, Tintoretto, Caravaggio, ou Brancusi, Matisse, Rodin, por aí fora, não é? Deles não lhes roubo nada. Observo-os, vejo-os, ouço no silêncio do meu pensamento as coisas que me vêm, os ecos que me vêm dessas obras. Aos artistas mais jovens, a minha atenção me vai porque eles, com a diferença de pensamento, de maneira de estar no mundo, a distância geracional, tudo isso, eles são luzes que sinalizam aquilo que pode ser o caminho que a comunidade segue, a sociedade tem, não é? Pessoas que mandam mensagens em telemóveis atrás das costas com os 5 dedos não são pessoas como eu que tenho trabalho só com um dedo. Esta comparação, que é irónica e humorada e bem disposta, é contudo reveladora da distância que há entre o mundo de onde eu venho e que ajudei a construir e o mundo deles e aquilo que eles vão fazer. E interessa-me sempre saber para onde é que as pessoas vão. E é na obra dos artistas jovens que tu consegues perceber o que é o itinerário que eventualmente, hipoteticamente, a humanidade poderá seguir. Por isso interessa. Não por paternalismo, não por filantropia, mas por curiosidade intelectual. Não é? E é claro, se eles se sentem ou não, não creio que eles se sintam amedrontados ou longínquos em relação ao meu hipotético ego, porque os artistas não têm, em princípio, medo de nada. Esperamos que isto seja verdade, o que eu acabei de dizer. E, naturalmente, um artista jovem tem, em relação a artistas mais velhos, apenas um único desejo, e é saudável esse desejo, é matá-lo. Matar o pai, em psicologia, no que diz respeito à prática artística, é matar, sobrepor-se, ser melhor do que os artistas mais velhos. É ultrapassá-los, varrê-los da história, apagá-los e ocupar o seu território. É isso que os artistas mais jovens estão a fazer neste momento no ateliê, em relação a mim. E isso é saudável e é bom. Nesta tua última resposta, fizeste várias invocações que têm relação com o futuro, seja dos artistas que estão a surgir, seja das tecnologias, etc. Nós estamos a conversar numa galeria de arte. Eu não cometerei a maldade de perguntar qual é o poder da arte, mas perguntar-te uma coisa mais simples, que é se acreditas, pensas ou tens fé que este modelo é um modelo que continuará, que vingará. Não creio, as coisas transformam-se. Quer dizer, não há. Este modelo apareceu, digamos, no final do século XIX, não havia galerias. Antes disso, os artistas já vendiam arte, já havia colecionadores, já havia artistas desde sempre, e os artistas já vendiam, e pronto. A relação entre a arte e a sociedade, e o poder e o dinheiro é intrínseca. Não há sobre isso a menor ilusão. E seria desonesto intelectualmente dizer que não e que a arte não devia estar ligada. Não, a arte sempre esteve ligada ao poder e ao dinheiro e digamos, quer pelos seus encomendadores, quer pelos seus patronos, quer pelos compradores, etc. As galerias aparecem no final do século XIX, ainda é um modelo persistente, mas provavelmente quem sabe se continuarão. Ainda ontem falava disso com o Fernando Santos, estávamos a falar um pouco dessa questão e eu não me espantaria muito que dentro de 50, 60, 70 anos este formato tivesse desaparecido.
e que haja, ou será, não sou futurólogo, nem me interessa agora pôr-me aqui a fazer conjecturas mais ou menos inúteis. Outras formas digamos, de continuar a criar os laços entre os artistas, a sociedade, o público, os amantes da arte, etc., isso provavelmente terá que encontrar outras maneiras de ser feito. Se não, ou não. Ou se calhar isto continua a ser muito bom e é um modelo interessante. As galerias estarão sempre interessadas em trabalhar com estes e aqueles artistas, as galerias têm programas diferentes, os artistas nunca serão os mesmos, nunca serão a mesma coisa. Se calhar, este modelo é bom. O que é isto? No fundo, o que é isto? É uma casa onde se metem obras de arte lá dentro para as pessoas virem ver e comprar, não é? Reduzindo isto, é o que é. Eu acho que, digamos, a comunicação virtual poderá vir a desenvolver-se a limites que nós nem sequer imaginamos, mas, de uma maneira ou outra, digamos, a existência de um mundo virtual, que é já aquilo que nós conhecemos, que é, digamos, avassaladora e é global, não tem necessariamente que significar um fim para, digamos, a evidência física. Uma obra de arte, apesar de tudo, tem uma materialidade, não é? Tem uma materialidade que digamos que é superior e não condescende com a imaterialidade do virtual. Podes ver a Guernica no teu computador, mas no teu computador não é a Guernica, é uma imagem da Guernica. Portanto, as obras de arte, por muito desmaterializadas que elas sejam, e há artistas cuja carreira ou cujos objetivos, cujo pensamento é um pensamento focado sobre uma ânsia de desmaterializar a obra, não é? Há também artistas desses que vingam dessa forma. Mesmo essa desmaterialização da obra, ainda assim, tem um território último, que é a própria presença do artista. Não é? E o que é que se passa? Podes ver tudo no teu telemóvel, podes ver tudo no ecrã do teu computador, podes ver tudo na tua televisão, mas nunca verás nada enquanto não vires aquilo que está a ser representado em imagens, não é? Isso nunca será substituído. Acho que não. Há dias uma amiga minha que é artista também ofereceu-me uma serigrafia a preto e branco que no essencial é composta por um conjunto tipográfico, várias letras, um emaranhado de riscos, letras, do qual ressalta uma frase que é: claro que a vida é boa. Partilharias desta ideia de que a vida terá de ser sobretudo um espaço de prazer até hedonista? Claro que a vida é boa. Mesmo nos momentos mais difíceis, a vida é boa. A vida tem, não vamos agora entrar por discussões de ordem teleológica enfim, ou parecido com isso, mas a vida tem um único princípio, que é manter-se. Não estamos a discutir a hipotética existência de Deus, estamos apenas a falar da vida. E a vida tem um único propósito, que é continuar. E nesse propósito a vida tem sido excelente porque, não sabendo nós claramente a origem do mundo, apesar da pintura do Courbet, porque começámos a falar hoje, mas sabemos que a vida o programa da vida é perpetuar-se, à custa de todas as pandemias, à custa das guerras, à custa do nascimento de novos seres, à custa do aparecimento de novos animais, à custa das mudanças climáticas, mas à custa do desaparecimento das estrelas, que já morreram há milhões de anos, mas que ainda estamos a ver a luz delas a chegar até nós.
E essa magnífica e sumptuosa, imperiosa continuação da vida é o que nos faz, é o que faz a tua amiga escrever injustissimamente que a vida é boa. Não é necessariamente boa apenas pela circunstância de poder ser vivida de uma forma hedonista, mas é boa em si própria, é boa ontologicamente, em si mesma. É boa porquê? Desde logo porque nós humanos construímos na nossa linguagem um intrincado território de valorações de ordem ética, moral, religiosa, etc. Portanto, inventámos palavras como bom e mau. E para a vida acho que só se podem usar as palavras que estejam na etimologia do bom. Portanto, sim, a vida é boa. Não obstante tudo isso, o teu olhar é sempre um olhar inquieto. Nisso, os artistas não se distinguem de todas as pessoas. A única diferença que há na circunstância do olhar inquieto de um artista é que esse olhar inquieto materializa essas inquietações de uma forma que ainda vai gerar mais inquietações no olhar dos outros que não são artistas. Na verdade, todos temos um olhar inquieto, alguns de nós que são artistas multiplicam-no e devolvem-no à inquietude dos outros. Só isso. Muito obrigado. Nada.